A chuva caía em lençóis grossos sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho quebrado de luzes neon. Ana tropeçou na soleira da porta do seu apartamento minúsculo no Bexiga, o bairro italiano, que agora abrigava uma mistura caótica de imigrantes e trabalhadores como ela. Aos 22 anos, ela era apenas uma faxineira em um restaurante coreano no Liberdade, limpando mesas até altas horas para pagar as contas que mal se equilibravam. Naquela noite, exausta após um turno duplo, ela esperava apenas cair na cama e esquecer o mundo. Mas o choro agudo que ecoou da escada a parou no meio do passo. Ela piscou, o coração acelerando como se alguém tivesse apertado um alarme interno. "O quê?" murmurou para si mesma, agachando-se para olhar melhor. Ali, enrolado em um cobertor fino e encharcado, estava um bebê. Não mais que alguns meses com olhinhos escuros inchados de lágrimas e um pacificador sujo caindo da boca. Uma nota amassada estava presa ao cobertor. "Cuide dele. Por favor." Sem nome, sem explicação. Ana sentiu um frio na espinha. O tipo de medo que vem quando o universo joga uma bomba no seu colo sem aviso. "Quem faria isso?" sussurrou ela, pegando o pacotinho com mãos trêmulas. O bebê se aninhou contra o seu peito, o corpinho quente contrastando com a umidade gelada da noite. Ela olhou ao redor, as ruas vazias, exceto por um carro escuro que acelerou na esquina, mas ninguém. Seu instinto gritou para chamar a polícia, mas algo naqueles olhos, tão vulneráveis, tão sozinhos, a fez hesitar. Ela mesma crescera em lares adotivos, pulando de um para o outro como uma bola de ping-pong. "Não vou deixar você passar por isso", prometeu baixinho, levando-o para dentro. Os anos seguintes foram uma batalha diária. Ana batia de porta em porta no Liberdade, o bairro coreano de São Paulo, pedindo doações de roupas e fraldas. "É meu sobrinho", mentia para os vizinhos curiosos, mas a verdade era que ela o adotara no coração antes mesmo de os papéis saírem. Chamou-o de Lucas, um nome simples, brasileiro, para ele se sentir parte dali. Aos 28 anos agora, ela ainda limpava mesas no mesmo restaurante, o Seu Garden, onde o cheiro de kimchi e bulgogi impregnava sua roupa dia e noite. Lucas, com 5 anos, era uma bolinha de energia, com cabelos pretos cacheados e um sorriso que iluminava o apartamento apertado de um quarto só. "Mamãe, olha o desenho que eu fiz na escola", gritava ele toda a tarde, correndo para os braços dela, com papéis amassados cheios de rabiscos coloridos. Ana ria, apesar do cansaço que pesava nos ombros. "É lindo, filhote. Você vai ser artista famoso." Mas à noite, sozinha na cozinha minúscula, ela se perguntava sobre a mãe biológica. Por que abandoná-lo? E o pai? A nota nunca mencionava. Ela havia feito testes de DNA anônimos, mas nada. Lucas era dela, ponto final. Sua vida era simples. Trabalho, escola dele, noites de histórias antes de dormir, com o som distante do trânsito da Avenida Paulista, ecoando como uma canção de ninar urbana. Naquela manhã de sábado, o sol filtrava pelas cortinas finas, e Ana preparava ovos mexidos com pão amanhecido, o café da manhã especial de fim de semana. Lucas dançava pela sala, imitando heróis de desenhos animados, quando a batida na porta veio como um trovão. 3 toques firmes, autoritários, que fizeram o ar parecer mais pesado. "Quem é?" chamou ela, limpando as mãos no avental gasto. Silêncio por um segundo. Depois uma voz grave, com sotaque coreano sutil, moldado pelo português fluente. "Abra a porta, senhorita. É importante." Ana franziu a testa, o coração martelando. Ela espiou pelo olho mágico. Um homem alto, de terno impecável, preto, cabelos penteados para trás e olhos afiados como lâminas. Atrás dele 2 outros mais robustos, com posturas que gritavam segurança. Não pareciam policiais. Pareciam perigosos. Ela hesitou, mas Lucas, curioso, correu para a porta. "Mamãe, quem é o tio bonitão?" "Volta aqui, amor", sussurrou ela, puxando-o para trás. Com a mão no trinco, abriu uma fresta. "O que vocês querem? Estamos bem aqui." O homem, ele devia ter uns 35 anos, com traços esculpidos, uma cicatriz fina na mandíbula
que adicionava um ar de mistério perigoso. A mediu de cima a baixo. Seus olhos escuros e intensos pararam em Lucas por um segundo a mais. Meu nome é Kang Min-ho. Eu vim por causa do menino. Ana sentiu o chão sumir. O quê? Você não sabe de nada sobre ele. Ele inclinou a cabeça, um sorriso frio curvando os lábios. Ah, eu sei mais do que você imagina. Lucas, ele é meu filho. O mundo de Ana girou. Seus dedos apertaram a porta com força, o sangue gelando nas veias. Como ele sabia o nome? E por que agora, depois de todos esses anos? Min-ho deu um passo à frente, o perfume amadeirado dele invadindo o espaço, misturado ao cheiro de poder que ela não conseguia ignorar. Deixe-me entrar. Temos muito a conversar. E ele precisa voltar para casa. Lucas se escondeu atrás das pernas dela, os olhinhos arregalados. Ana engoliu em seco, o pânico misturado a uma faísca de raiva protetora. Quem era esse homem, aparecendo do nada como um fantasma do passado? E o que ele faria se ela dissesse não? Ana ficou parada na fresta da porta, o coração batendo como um tambor de guerra no peito. O ar úmido do corredor do prédio parecia sufocante agora, carregado com o cheiro de chuva recente e algo mais. O perfume caro e sutil de Min-ho, que invadia como uma promessa não dita. Lucas se agarrava à sua perna, os dedinhos apertando o tecido da calça jeans dela, e ela sentiu uma onda de fúria protetora subir pela espinha. Seu filho? Isso é ridículo, rebateu ela, a voz tremendo só um pouco. Você some por 5 anos e agora aparece do nada. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Min-ho não se mexeu, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Ele era alto, imponente, o terno preto moldando os ombros largos como uma armadura. Atrás dele, os 2 homens, os seguranças, como ela os rotulou mentalmente, cruzaram os braços, impassíveis, mas seus olhares varriam o corredor como se avaliassem ameaças invisíveis. Um deles, com uma tatuagem discreta no pescoço, murmurou algo em coreano para Min-ho, que acenou com a cabeça sem desviar o olhar. Não é ridículo, Ana. Eu sei tudo sobre você. Como encontrou Lucas na porta, como o criou sozinha, mentindo para os vizinhos no Liberdade. Você é corajosa. Mas ele é sangue do meu sangue. A mãe dele era uma das minhas. Ela me deixou sem dizer nada, mas eu rastreio o que é meu. Ela piscou, processando as palavras como um soco no estômago. Rastreia? O que você é, um detetive particular? Ou pior? Ana tentou fechar a porta, mas a mão dele se ergueu, pousando na madeira com uma firmeza que não era agressiva, mas inegociável. Seus dedos roçaram os dela por acidente, ou não, e um arrepio inesperado subiu pelo braço dela. A pele dele era quente, calejada de uma forma que não combinava com ternos caros, e por um segundo o toque a desarmou. Eu não sou detetive, disse ele, a voz baixa, quase um ronronar. Mas sou o pai dele, e líder de uma organização. No Liberdade você deve ter ouvido falar dos coreanos que controlam os negócios. Não é segredo para quem vive ali. O Liberdade, o bairro coreano de São Paulo com suas lojas de ramen, karaokês escondidos e rumores de deals nas sombras das vielas. Ana limpava mesas no Seoul Garden há anos, ouvindo os garçons fofocarem sobre o chefe Min-ho, o homem que mantinha tudo rodando, legal ou não. Mas ver ele ali, na porta do seu apartamento apertado, com Lucas espiando curioso atrás dela, era surreal. Organização, tipo máfia? Sussurrou ela, os olhos se arregalando. Lucas puxou a camisa dela. Mamãe, ele é o tio do desenho? O que tem espada? Min-ho riu baixinho, um som grave e surpreendentemente genuíno que quebrou um pouco o gelo. Ele se abaixou um pouco, tentando ver o menino sem forçar a entrada. Não espada, garoto, mas eu protejo o que é importante. Seus olhos voltaram para Ana, e havia algo ali, uma faísca de admiração, que a deixou inquieta. Deixe-me entrar, Ana, só para conversarmos. Meus homens ficam do lado de fora. Prometo não levar ele hoje. Ela hesitou, o instinto gritando para trancar tudo e ligar para a amiga Jeon, a cozinheira do restaurante que sempre a alertava sobre
homens como ele. Mas a curiosidade, misturada a um medo paralisante, venceu. Só conversa. E se você tentar qualquer coisa, eu grito. O prédio todo vai saber. Ela abriu a porta devagar e Min-ho entrou, o espaço do apartamento encolhendo com a presença dele. Os seguranças se posicionaram do lado de fora, como sentinelas silenciosas. O apartamento era minúsculo, uma sala-cozinha com sofá puído, brinquedos espalhados e o cheiro de ovos mexidos ainda pairando. Lucas correu para trás do sofá, espiando com olhos grandes. Ana cruzou os braços, mantendo distância. Sente-se. Mais rápido. Tenho que levar ele para a escola mais tarde. Min-ho se sentou na cadeira da mesa, as pernas longas dobradas de forma elegante, contrastando com o caos acolhedor do lugar. Ele observava tudo. As fotos de Lucas na parede, o avental dela pendurado, com uma atenção que a fazia se sentir exposta. Você fez um bom trabalho com ele, disse ele, a voz suavizando. Melhor do que eu poderia esperar. A mãe dele. Ela fugiu de mim, grávida. Eu procurei por anos, mas São Paulo engole segredos. Ana bufou, servindo um copo d'água para si mesma para disfarçar o tremor nas mãos. Fugiu? Parece que ela tinha motivos. E agora você quer o quê? Custódia? Dinheiro? Ela se aproximou da mesa e ele estendeu a mão como se para tocar o braço dela, mas parou no ar. O quase toque pairou carregado de eletricidade, e Ana sentiu o calor subir ao rosto. Por que o corpo traía assim? Quero o que é direito. Ele herda meu nome, meu mundo. Os olhos dele escureceram, possessivos, e por um instante Ana viu o ciúme ali, não só pelo filho, mas por ela ter sido a mãe que ele não foi. Mas você o criou. Talvez haja um jeito de compartilhar. O tom era sugestivo, e ela corou, odiando a forma como o olhar dele a prendia, como se visse além da faxineira exausta. Antes que ela pudesse responder, o telefone tocou. Era Ji-eun, provavelmente para o café da manhã de sábado. Ana atendeu rápido. Ei, Ji, tudo bem? Ah, sim, Lucas está ótimo. Vou te ligar depois. Mas enquanto falava, Min-ho se levantou, aproximando-se devagar. Sua amiga do restaurante? Ela sabe quem eu sou? A voz dele era um sussurro perto do ouvido dela, o hálito quente roçando a pele do pescoço. Ana desligou o telefone, virando-se bruscamente, e eles ficaram a centímetros um do outro. O peito dele subia e descia, o perfume amadeirado misturando-se ao dela de sabão simples. Fique longe, murmurou ela, mas a voz saiu fraca, traída pelo pulso acelerado. Ele sorriu, um canto da boca subindo em humor sombrio. Você é teimosa. Gosto disso. Mas não teste minha paciência, Ana. Lucas fica comigo no fim de semana, para começar. Era uma ordem disfarçada de sugestão, e quando ele estendeu a mão para acariciar o cabelo de Lucas, que agora se aproximava curioso, Ana viu o anel de ouro no dedo dele brilhar. Um símbolo de poder que ela não queria decifrar. Mamãe, ele pode ficar para brincar? Perguntou o menino, inocente. O pânico dela explodiu. Não, ele vai embora agora. Mas Min-ho já havia cruzado a linha, pegando a mãozinha de Lucas com gentileza surpreendente. Eu volto amanhã e trago algo para ele, para vocês. Ele se inclinou para ela, os lábios quase roçando a orelha. Não fuja, Ana, isso só piora. E com isso ele saiu, deixando o apartamento vazio, mas o ar carregado de tensão. Ana trancou a porta, o coração disparado, sabendo que o mundo simples dela acabara de colidir com algo perigoso. E que, apesar do medo, uma faísca de desejo inexplicável acendera no peito. O que ele faria se ela resistisse de verdade? O sol da tarde filtrava pelas janelas embaçadas do Seoul Garden, tingindo o ar de um laranja quente que contrastava com o frio que Ana sentia no estômago. Ela esfregava a mesa com mais força do que o necessário, o pano úmido deixando marcas invisíveis em sua mente agitada. Fazia 2 dias desde a visita de Min-ho, e o apartamento ainda ecoava com o vazio que ele deixara. Lucas perguntara pelo tio bonitão na escola, inocente como sempre. Mas Ana mal dormira, revivendo o quase toque, o sussurro na orelha. Ele é perigoso, repetia para si mesma.
Mas o corpo traía, aquecendo com memórias indesejadas. Ji-eun, a cozinheira coreana brasileira que era sua melhor amiga, notara o humor sombrio. Ei, garota, você parece que viu um fantasma. Foi o chefe de novo? Aquele que manda em tudo no bairro? Ana balançou a cabeça, forçando um sorriso enquanto limpava o balcão de Quinte. Nada, só cansaço. Lucas está com febre baixa, levei no médico. Mentira. A verdade era que Min-ho ligara na noite anterior, a voz grave pelo telefone. Leve-o ao parque amanhã, eu encontro vocês. Não faça cena, Ana, é pelo bem dele. Ela quis recusar, mas o tom dele, uma mistura de ordem e súplica velada, a fizera ceder. Agora no restaurante vazio entre o almoço e o jantar, o sino da porta tilintou e seu coração parou. Lá estava ele, Min-ho, sozinho dessa vez, o terno cinza claro adaptado ao calor paulistano, mas ainda impecável. Seus olhos varreram o salão até encontrá-la, e um sorriso lento curvou os lábios, como se soubesse o efeito que causava. Ana, bom te ver no seu elemento. Ele se aproximou do balcão, o perfume amadeirado misturando-se ao cheiro de gochujang e cebolinha frita. Ji-eun, nos fundos, ergueu uma sobrancelha, mas Ana a dispensou com um aceno. O que você quer aqui? Eu disse que não ia ao parque. E Lucas está na escola. Ele se inclinou no balcão, os antebraços fortes apoiados na madeira, diminuindo a distância entre eles para algo perigoso. Eu sei. Mas vim te buscar. Tem uma. Reunião no clube coreano esta noite. No Liberdade. Você vem comigo, como minha convidada. Ana riu, um som nervoso e incrédulo, jogando o pano no balcão. Convidada? Eu sou faxineira, não socialite. E por quê? Para você me exibir como a mãe adotiva do seu filho? Seus olhos se encontraram, e o ar crepitou. Ele estendeu a mão, roçando os dedos no pulso dela ao pegar o pano, como se testasse a pele exposta. O toque foi leve, mas elétrico, enviando um calor que subiu pelo braço dela até o peito. Não é exibição, é proteção. Meus rivais souberam de Lucas. Se você não aparecer ao meu lado, vão pensar que ele é fraco, desprotegido. E aí, o perigo vem para vocês dois. Ela puxou o braço, mas devagar, relutante, sentindo o calor da palma dele demorar a se dissipar. Rivais? Tipo outros mafiosos? Você tá me arrastando pro seu mundo sujo? Min-ho riu baixinho. Um som rouco que ecoou no salão vazio, quebrando a tensão com um humor inesperado. Mafioso? Que palavra dramática! Somos empresários, Ana. Empresários que resolvem problemas à moda coreana. Ele piscou e por um segundo o homem frio rachou, revelando um brilho brincalhão nos olhos. Mas logo o tom endureceu. Vá se arrumar, eu espero. E traga um vestido. Nada de uniforme de faxina. Horas depois, o carro preto de Min-ho cortava as ruas iluminadas do Liberdade. As luzes de neon dos karaokês e restaurantes refletindo no para-brisa como estrelas caídas. Ana se remexia no banco de couro, o vestido simples preto que Ji-eun insistira em emprestar colando a pele suada. Isso é loucura, eu nem sei o que esperar. Ele dirigia com uma mão no volante, a outra descansando na alavanca, os dedos tamborilando ritmicamente. Relaxe. É só uma festa. Comida, bebida, negócios disfarçados. Você vai ver o lado bom do meu mundo. Seus olhos desviaram para ela, demorando no decote sutil, e Ana corou, cruzando os braços. Olhe para frente, ou vamos bater num poste. O clube era um antro escondido atrás de uma fachada de bar de soju. Música eletrônica coreana pulsava baixa, mesas baixas lotadas de homens de terno e mulheres elegantes. O ar denso de fumaça de cigarro e risadas forçadas. Min-ho a guiou pelo braço, a mão firme na curva da cintura dela, um toque possessivo que a fez engolir em seco. Fique perto, murmurou ele no ouvido, o hálito quente roçando a concha, enviando arrepios pela espinha. Esses caras mordem. Ela quis retrucar. Mas o contato, a pressão dos dedos através do tecido fino, a deixou sem fôlego, o corpo respondendo com uma traição de calor no ventre. Eles se sentaram em uma mesa reservada, cercados por seus homens e alguns parceiros,
coreanos expatriados com sotaques mistos e olhares afiados. Um deles, um homem baixo com cicatriz no queixo, ergueu uma taça de soju. Min-ho, quem é a beldade? Nova aquisição? O tom era jocoso, mas carregado de inveja. Min-ho apertou a coxa dela por baixo da mesa, um toque breve e íntimo que a fez ofegar baixinho. Ela é Ana, mãe do meu filho, e intocável. Os olhos dele encontraram os dela, queimando com uma promessa velada, e Ana sentiu o rubor subir. Mãe adotiva, corrigiu ela, a voz firme apesar do tremor. O grupo riu, mas Min-ho não. Ele se inclinou, os lábios quase roçando os dela no escuro da mesa. Adotiva ou não, você é minha agora, pelo menos esta noite. A conversa fluiu para negócios, importações duvidosas, territórios no Brás. Mas Ana mal ouvia, distraída pelo joelho dele, pressionando-o dela, pelo jeito como ele a olhava quando achava que ela não via. Em um momento de pausa, ele a puxou para uma varanda lateral, o ar fresco da noite aliviando o calor. São Paulo brilhava abaixo, o skyline da Paulista como um mar de luzes. Por que me trouxe aqui de verdade? Perguntou ela, encostando na grade. Min-ho se aproximou, as mãos nos bolsos, mas o corpo inclinado para o dela, diminuindo o espaço até que ela sentisse o calor emanando dele. Porque eu não consigo parar de pensar em você. Desde aquela porta. Você me desafia, Ana. Ninguém faz isso. Seus dedos subiram traçando a linha do queixo dela, o polegar roçando o lábio inferior com uma lentidão torturante. O toque era fogo, e ela inclinou a cabeça, os lábios se entreabrindo em um suspiro. Min-ho, isso é perigoso. Ele sorriu, vulnerável por um instante, revelando o cansaço nos olhos. Eu sei. Minha fraqueza é você. E Lucas. Mas eu protejo o que amo. O beijo quase aconteceu. Os narizes se roçando, o hálito misturando-se em uma dança de desejo contido, mas um grito ecoou do salão. Min-ho, problemas? Os rivais invadiram? Ele se endireitou, a máscara fria voltando, mas pegou a mão dela com urgência. Fique atrás de mim. Enquanto corriam de volta, tiros abafados soaram, e Ana viu um homem armado apontando para Min-ho. O pânico a invadiu. Seria o fim antes mesmo de começar? O caos irrompeu no clube como uma tempestade repentina, o ar se enchendo de gritos abafados e o cheiro acre de pólvora misturado ao soju derramado. Ana se agarrou ao braço de Min-ho, o coração martelando contra as costelas, enquanto ele a empurrava para trás de uma pilastra de madeira escura. Fique abaixada, ordenou ele, a voz cortante como uma lâmina, mas com um traço de pânico que ela nunca imaginara ouvir dele. Seus homens já estavam em ação, sacando armas de sob os ternos, o som de cliques metálicos ecoando sobre a música que agora parecia um zumbido distante. O homem armado, um coreano magro com olhos selvagens e uma tatuagem de dragão subindo pelo braço, apontava a pistola diretamente para Min-ho, o dedo no gatilho tremendo de raiva. Você achou que ia esconder o moleque para sempre, Min-ho? O filho do traidor? Ele é nosso agora, rosnou o rival, a voz rouca carregada de ódio antigo. Ana piscou, processando as palavras em meio ao pavor. Traidor. O que isso significava para Lucas? Min-ho se moveu como um predador, rápido e preciso, derrubando o atirador com um soco no queixo que ecoou como um estalo. A arma voou para o chão, deslizando até os pés dela, mas antes que pudesse reagir, tiros estouraram do outro lado do salão, vidros se estilhaçando em uma chuva reluzente. Corra! Gritou Min-ho, puxando-a pela mão em direção à saída dos fundos. Seus dedos entrelaçados eram quentes e firmes, um contraste com o frio do medo que a paralisava. Eles zigue-zaguearam entre mesas viradas e corpos se jogando no chão, o vestido dela rasgando na bainha ao roçar uma cadeira caída. O ar estava denso, sufocante, e Ana sentia o peito queimar com cada respiração ofegante. Por que isso? O que eles querem com Lucas? Perguntou ela, a voz entrecortada enquanto desciam uma escada estreita para o beco atrás do clube. A noite de São Paulo os recebeu com um vento úmido, o som distante de sirenes se aproximando como um presságio. Min-ho
a encostou na parede de tijolos úmidos, o corpo dele protegendo-o dela como um escudo vivo. Seus peitos se tocavam a cada respiração acelerada, o calor dele se infiltrando através do tecido fino do vestido, misturando-se ao suor frio na pele dela. Eles são do clã rival, a mãe de Lucas. Ela era filha de um deles. Fugiu para mim, mas o pai dela nunca perdoou. Acham que o sangue do menino fortalece a linhagem deles. Se souberem onde ele está. Ele parou, os olhos escuros fixos nos dela, cheios de uma vulnerabilidade crua que rachava a fachada de chefe implacável. Seus dedos subiram para o rosto dela, limpando uma mancha de fuligem da bochecha com o polegar, o toque gentil demais para o momento. Eu não deixo isso acontecer, mas você e ele. Vocês são o meu calcanhar de Aquiles agora. Ana sentiu um nó na garganta, o desejo de empurrá-lo misturado a uma atração traiçoeira que a fazia inclinar o corpo para o dele. O beco era escuro, iluminado apenas por uma lâmpada piscante, e o cheiro de lixo e chuva recente pairava, mas ali, pressionados um contra o outro, o mundo se resumia ao calor da respiração dele no pescoço dela. Seu calcanhar? Eu sou só a idiota que limpou mesas para criar o filho que você abandonou. Como eu posso confiar em você? Isso é o seu mundo me destruindo. As palavras saíram afiadas, mas ela não se afastou. Em vez disso, sua mão subiu instintivamente para o peito dele, sentindo o batimento acelerado sob a camisa amarrotada. Ele riu, um som baixo e amargo que ecoou no beco vazio, quebrando a tensão com um humor sombrio. Abandonou? Eu procurei por anos, Ana. Perdi homens, fechei Jill sujo só para rastrear uma pista. Você acha que sou o vilão? Talvez seja, mas você me faz querer ser melhor. Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo leve como uma pluma, mas carregado de eletricidade que fez as pernas dela fraquejarem. Ela ergueu o rosto, os narizes se tocando e por um segundo eterno o tempo parou, o desejo pulsando como uma chama viva, os corpos se moldando um ao outro em uma dança de necessidade e medo. Min-ho, sussurrou ela, os dedos enredando no colarinho da camisa dele, puxando-o mais perto. O beijo veio então, urgente e faminto, os lábios dele capturando os dela, com uma possessividade que a deixou tonta. O gosto de soju e perigo na língua. Mas o momento se estilhaçou com o ronco de motores se aproximando. Faróis cortaram a escuridão do beco, e Min-ho se afastou, os olhos alertas. Meu carro, entre agora. Ele a empurrou para o veículo que surgiu do nada, um dos seguranças ao volante. Enquanto aceleravam para as ruas movimentadas do Liberdade, Ana olhava pela janela, o coração ainda disparado pelo beijo e pelo terror. E agora? Lucas. Eu preciso voltar para ele. Min-ho pegou o telefone, discando rápido. Meus homens estão no apartamento, ele está seguro. Mas você não pode mais ficar sozinha. Vem para o meu esconderijo. Pelo menos esta noite. Ela balançou a cabeça, o conflito rasgando-a por dentro. Amar o perigo dele era uma coisa, arriscar Lucas era outra. Não, eu não vou me esconder como uma prisioneira. Se o seu mundo é isso, tiros, rivais, segredos, então talvez Lucas fique melhor longe de você. Para sempre. As palavras doeram, mas eram verdadeiras, e o silêncio que se seguiu foi pesado, interrompido apenas pelo tráfego caótico da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Min-ho apertou o volante, o maxilar travado, mas seus olhos traíam a dor. Você não entende. Eu posso mudar as regras por ele, por nós. Mas se você me afastar... O carro parou em um semáforo, e Ana viu sombras se movendo na calçada, homens com jaquetas escuras, olhos fixos neles. Eles nos seguiram, gritou ela, o pânico voltando. Min-ho acelerou, mas um tiro estourou o retrovisor, e o mundo virou um borrão de luzes e perigo. Seria essa a escolha final. Entregar tudo a ele ou perder o que mais amava. O carro derrapou nas ruas escorregadias do Liberdade, os pneus chiando contra o asfalto molhado pela garoa fina que começava a cair. Min-ho xingou em coreano, os nós dos dedos brancos no volante, enquanto desviava de um táxi que surgia da esquina. O retrovisor estilhaçado chacoalhava, pedaços de vidro tilintando como sinos de alerta. Ana se encolhia no banco do passageiro.
o coração na garganta, os dedos cravados no braço dele. Eles estão nos seguindo! 2 carros pretos logo atrás! Gritou ela, virando-se para ver os faróis gêmeos cortando a noite como olhos predadores. Segure firme! Respondeu ele, a voz tensa, mas controlada, pisando fundo no acelerador. O motor rugiu, e eles mergulharam em uma viela estreita, o cheiro de lixo e pão fresco de uma padaria noturna invadindo pelas janelas entreabertas. Um tiro ricocheteou na lataria, e Ana gritou instintivamente se jogando para o lado. Min-ho esticou o braço, protegendo-a com o corpo, o calor da pele dele contra a dela, um lembrete absurdo de intimidade em meio ao caos. Eu te disse que meu mundo é isso, mas eu não vou deixar eles te tocarem. Nem Lucas. Eles emergiram na Avenida Paulista, o tráfego noturno uma salvação caótica. Min-ho manobrou entre os carros, buzinando furiosamente, até que os perseguidores se perderam na multidão de veículos. O carro parou em um estacionamento subterrâneo escondido, sob um prédio anônimo no centro. O silêncio caiu como uma cortina pesada, quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois. Ana se afastou, o corpo tremendo de adrenalina e raiva. Isso tem que acabar. Eu não aguento mais. Lucas não merece isso. Tiros, fugas como em filme ruim. Leve-me de volta para o apartamento, agora. Min-ho desligou o motor, os olhos fixos no painel por um longo momento, como se reunisse forças. Quando se virou para ela, a máscara de chefe implacável rachara de vez. Linhas de fadiga sulcavam o rosto e uma cicatriz antiga na têmpora brilhava sob a luz fraca. Você acha que eu quero isso para ele? Para nós? Ele passou a mão pelo cabelo desgrenhado, um gesto vulnerável que a desarmou. A mãe de Lucas. Sou Jin. Ela não fugiu só de mim. Ela fugiu do pai dela, o líder do clã rival. Eu a protegi por anos, mas ela descobriu que eu não era o príncipe encantado que prometi. Meu negócio, as importações, os clubes, as dívidas, custou a vida dela. Um acidente encenado. Eu a enterrei em segredo e jurei que nunca mais deixaria sangue inocente no meu caminho. Até você aparecer com ele na porta. Ana piscou, o peito apertado, como se uma mão invisível o esmagasse. Você matou ela? Ou deixou acontecer? As palavras saíram cruas, mas não acusadoras. Curiosidade misturada à pena. Ele balançou a cabeça, os olhos escurecendo com memórias. Não matei, mas falhei. Como falhei com ela, vou falhar com Lucas, se não acabar isso agora. Os rivais querem o menino para vingar o traidor que eu sou, por roubar a filha do chefe. Mas eu não roubei nada, eu a amei. E agora? Amo o que veio dela. E você, Ana? Você me faz querer largar tudo. O ar no carro ficou denso, carregado de confissão e desejo não dito. Ana sentiu o calor subir, traidora, enquanto o olhava, o homem poderoso reduzido a um confessor no banco apertado. Seus dedos se estenderam, hesitantes, traçando a linha da mandíbula dele, sentindo a barba por fazer arranhar a pele. Amo? Você mal me conhece. Eu sou só a faxineira que limpou a bagunça que você deixou. Mas sua voz falhou, e ela se inclinou, os lábios roçando os dele em um beijo suave, exploratório, que acendeu faíscas no ventre. Ele retribuiu devagar, a mão subindo para a nuca dela, os dedos enredando nos cabelos úmidos, puxando-a mais perto. O gosto dele era salgado de suor e soju residual, o corpo se moldando ao dela no espaço confinado, respirações se misturando em um ritmo urgente. Não era paixão selvagem, mas algo profundo, como se tocassem almas feridas. Eles se separaram ofegantes, as testas encostadas, o mundo lá fora esquecido por um instante. Eu te conheço sim, murmurou ele, o polegar traçando o lábio inferior dela inchado pelo beijo. Você ri com Lucas nas fotos, luta por ele como uma leoa. Ninguém no meu mundo faz isso. Eu construí um império de medo, mas com você. Sinto paz e terror, porque sei que te arrasto pro abismo. Ana riu baixinho, um som trêmulo e humorístico que quebrou a intensidade. Paz? Com tiros no retrovisor? Você é pior que herói de novela coreana. Ele sorriu, um brilho genuíno nos olhos, e por um segundo,
O perigo pareceu distante, mas o telefone dele vibrou, cortando o momento como uma lâmina. Ele atendeu, o rosto endurecendo. O quê? No apartamento? Merda. Desligou, virando-se para ela com urgência. Meus homens foram emboscados. Lucas está seguro. A babá que eu mandei está com ele num lugar escondido. Mas os rivais pegaram um dos meus. Eles mandaram uma mensagem. Troque o menino por paz. Ou eu perco tudo. Ana gelou, o pânico voltando como uma onda. Não, eu não entrego meu filho, nosso filho. As palavras escaparam, selando o que ambos sentiam, mas o medo a consumia. O que fazemos? Corremos para sempre? Min-ho pegou a mão dela, apertando com uma determinação feroz. Não corremos. Eu tenho um plano. Um deal final com o chefe rival. No Porto de Santos, amanhã à meia-noite. Eu vou sozinho, ofereço o território em troca de vocês dois ficarem livres. Mas preciso que você confie em mim. Fique com Lucas no esconderijo, se eu não voltar. Fuja para outro estado. Comece de novo. Seus olhos suplicavam, vulneráveis, e Ana sentiu o coração se partir. E se você não voltar? Eu não posso te perder agora. Ele beijou a palma da mão dela, o toque quente e prometedor. Eu volto. Por vocês. Enquanto dirigiam para o esconderijo, um apartamento discreto no Morumbi, longe dos olhos do bairro, a tensão crescia como uma corda esticada. Ana olhava pela janela, as luzes da cidade borrando em lágrimas não derramadas. O amor era real, inegável. Mas o preço? Uma escolha final se avizinhava. Arriscar tudo por ele, ou salvar Lucas sozinha, deixando o coração em pedaços. E se o plano falhasse, o confronto no porto seria o fim, ou o começo de algo novo. A garoa fina persistia no ar salgado do Porto de Santos, transformando o cais em um labirinto reluzente de contêineres enferrujados e guindastes silenciosos à meia-noite. O som das ondas batendo contra os pilares ecoava como um coração ansioso, misturado ao zumbido distante de caminhões e ao cheiro de diesel e mar. Min-ho estacionou o carro discreto em uma sombra, os faróis apagados, e virou-se para Ana no banco do passageiro. Seus olhos, iluminados pelo painel fraco, carregavam uma determinação feroz, mas também um tremor de medo que ele não conseguia esconder. Fique aqui. O esconderijo é seguro. E meus homens levam você e Lucas para longe se algo der errado. Prometa que vai embora sem olhar para trás. Ana apertou a mão dele, os dedos entrelaçados como âncoras em uma tempestade. O calor da pele dele contra a dela era o único conforto no carro abafado, e ela sentiu o pulso acelerado dele ecoar no seu. Eu prometo. Mas só se você voltar. Não faça besteira, Min-ho. Lucas precisa do pai dele vivo, não de um herói morto em um porto fedorento. Ela tentou sorrir, um humor fraco para aliviar o peso, mas as lágrimas traíam, escorrendo quentes pela bochecha. Ele se inclinou, capturando os lábios dela em um beijo breve e urgente, o gosto salgado de suor e despedida na língua. Eu volto. Por vocês. Com isso, ele saiu, a porta batendo como um ponto final prematuro. Min-ho caminhou pelo cais, o casaco longo balançando ao vento úmido, a silhueta alta se fundindo às sombras. 2 de seus homens o flanqueavam à distância, mas ele acenara para que ficassem para trás. Isso era pessoal. O rival, Park Ji-sung, esperava perto de um container aberto, iluminado por uma lanterna improvisada. O homem era mais velho, com cabelos grisalhos e uma postura curvada pelo tempo e pelas cicatrizes, mas os olhos ainda queimavam com ódio antigo. Atrás dele, 3 capangas armados, e no meio, amarrado a uma cadeira improvisada, o homem de Min-ho que fora capturado, machucado, mas vivo. Você veio sozinho como pedi, rosnou Park, a voz rouca carregada de triunfo. Onde está o menino? O neto que você roubou de mim. Min-ho parou a 10 metros, as mãos visíveis para mostrar paz, mas o corpo tenso como uma mola. Lucas está seguro, longe do seu alcance. Eu ofereço o território no Brás inteiro e metade das rotas de importação. Em troca, você jura paz. Nenhum toque em Ana, em Lucas, em ninguém da minha família. Park riu,
Um som gutural que ecoou no vazio do porto, mas havia uma rachadura nele. Dúvida. Família. Você destruiu a minha quando levou Sujin. Ela era minha herdeira e você a engravida para me enfraquecer. O menino carrega o sangue dela e eu o reivindico. Entregue-o, ou seu homem aqui vira peixe. O ar crepitou com tensão, o vento uivando como um aviso. Minho sentiu o peso da arma escondida no casaco, mas hesitou. Anos de regras mafiosas gritavam por sangue, mas o beijo de Ana ainda queimava nos lábios. Sujin escolheu fugir. Ela me disse tudo. Você a vendia como mercadoria para os Deals, a forçava a casar com aliados podres. Eu a salvei disso. E Lucas, ele não é ferramenta para vingança. Ele é uma criança, Park, deixe ir. As palavras saíram baixas, mas carregadas, e Park piscou, o rosto se contorcendo em confusão. Um dos capangas murmurou algo, e o velho se endireitou, os olhos se estreitando. Mentiras, ela nunca. Mas antes que terminasse, um tiro ecoou, não do grupo de Park, mas de trás. Um dos capangas de Minho surgiu das sombras, derrubando um traidor no time rival que mirava nas costas do chefe. O caos explodiu, tiros cruzados, gritos abafados, o cheiro de pólvora se misturando ao sal. Minho se jogou para o lado, rolando atrás de um barril, o coração disparado. Park gritou ordens, mas um capanga dele hesitou, virando a arma contra o próprio líder. Ele mentiu para todos nós, chefe. Sujin deixou uma carta antes de morrer. Você a matou para calar ela sobre os deals sujos com os brasileiros. O twist veio como um raio. A carta, escondida por anos, revelava que Park encenara a fuga de Sujin para encobrir suas próprias traições, matando-a quando ela descobriu e ameaçou expor. O capanga, primo dela, atirou em Park, o corpo do velho caindo com um baque surdo no concreto molhado. Os tiros cessaram, o eco reverberando como um suspiro final. Minho se levantou ofegante e correu para o prisioneiro, cortando as cordas. Leve ele para os médicos e espalhe. O clã de Park acabou. Paz para os territórios. Enquanto o porto voltava ao silêncio, Minho correu de volta ao carro, o corpo doendo de arranhões e fadiga, mas o peito leve pela primeira vez em anos. Ana saltou do veículo assim que o viu, jogando-se nos braços dele, os soluços misturando-se à garoa. Você voltou. Como? O que aconteceu? Ele a abraçou forte, o corpo dela se moldando ao dele, o calor compartilhado afastando o frio da noite. Acabou. A verdade saiu. Park era o monstro o tempo todo. Eu gravei a confissão anos atrás, mas usei agora. O clã rival se dissolveu. Ninguém mais ameaça vocês. Eles se beijaram ali, no cais vazio, um beijo lento e profundo, os lábios se movendo com a urgência de quem sobreviveu ao abismo. As mãos dele traçaram as costas dela, sentindo o tremor se acalmar, o desejo florescendo em toques gentis que prometiam noites sem medo. Eu largo tudo, Ana. Os negócios, o poder. Viro só Minho, o pai de Lucas, o seu homem. Ela riu contra a boca dele, um som leve e humorístico que iluminou a escuridão. Meu homem? Cuidado, ou eu te faço limpar mesas no CO Garden. Ele sorriu, vulnerável e livre, e a ergueu no colo, carregando-a para o carro como um troféu de redenção. Dias depois, no apartamento reformado no Morumbi, um presente dele, mas agora deles, Lucas corria pela sala ampla, rindo enquanto desenhava uma família. Mamãe, papai e ele, com um porto ao fundo. Ana observava da cozinha, o cheiro de bulgogi caseiro enchendo o ar, enquanto Minho se aproximava por trás, os braços circundando a cintura dela, o queixo no ombro. Obrigado por me dar uma chance, por nos dar isso. Ela virou o rosto, os lábios roçando os dele em um selinho doce. Você mereceu, mas da próxima vez que aparecer na porta, traga flores, não drama mafioso. Eles riram juntos, o som ecoando como uma nova vida, e no abraço que se seguiu, o desejo pulsava suave, prometendo um futuro entrelaçado. Amor, família sem sombras do passado. São Paulo brilhava lá fora, mas dentro era só deles.